Planejando quanto você vai gastar numa obra antes dela começar. Quando alguém decide fazer uma obra de uma franquia, pela minha experiência, a dúvida de 99% das pessoas é saber quanto irá gastar. Já diria Jesus em uma de suas parábolas, há mais de 2000 anos. Qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os custos do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? A maioria dos meus clientes, quando chegam ao escritório, querem saber logo de imediato quanto irão gastar. Mas, como diria Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Ou, em outras palavras, tudo vai depender se você quer ir para Ilhas Maldivas ou se você quer ir para Santos. No final, ambos são praias, mas um é mais luxuoso, desejado, mais longe e mais caro, enquanto o outro é exatamente o oposto. E entre essas duas opções também existe o meio termo. Ao planejar o orçamento, você precisa responder às seguintes questões. Primeiro, em qual moeda deve ser feito o orçamento? Afinal, se a obra envolver custos em moeda estrangeira, sofrerá com as variações de câmbio. Segunda, como as estimativas serão levantadas e quais dados históricos serão analisados para determinar o orçamento? Terceiro, como o escopo, prazo e qualidade influenciam diretamente nesse orçamento? Quais as restrições e premissas para o orçamento? Qual o fluxo de pagamento que a sua empresa tem disponível para bancar a obra? Quais os riscos do projeto e qual o impacto deles no orçamento? Quais os recursos humanos e materiais? Quanto eles custam? Então, quando for fazer o orçamento, lembre-se de ter em mãos o escopo para entender o que deve ser entregue pela obra. E também o cronograma, para entender quais atividades e quais recursos serão necessários para realizar o escopo. Não sabe como fazer? Então reveja os 2 primeiros vídeos da nossa série. Lembra-se quando falamos de planejamento em ondas sucessivas no primeiro vídeo? Pois bem, esse conceito se aplica diretamente aqui. No começo, onde temos poucas informações e maiores riscos, é possível determinar apenas uma estimativa. Chamamos de ordem de magnitude bruta. Ela dá uma noção geral no início, para saber se a obra é viável ou não. Ou alguns o conhecem como o famoso chute, condição hipotética universal de tentativa e erro. Brincadeiras à parte, é essa estimativa que as franqueadoras fornecem nos seus materiais de venda, baseando no histórico de valores das demais unidades. Mas esse valor tende a variar cerca de 25%. Para mais ou para menos, em função dos requisitos e riscos específicos, tais como tamanho do terreno ou espaço destinado para a obra, o ponto comercial em si, a dificuldade com a logística, entre muitos outros. Isso significa que você não deve fazer a sua obra? Não. Significa apenas que você precisa alinhar a sua realidade à sua expectativa. Logo em seguida, tendo mais informações, como o layout do espaço, é possível determinar uma estimativa definitiva, e essa tende a ter uma variação menor, entre 5 a 10% para mais ou para menos. Quando o escopo está totalmente definido, ou seja, o projeto de arquitetura e todos os projetos complementares já estão concluídos e aprovados, é possível dar uma estimativa orçamentária. Isso é possível porque esses projetos, como falamos no primeiro vídeo, contêm as informações sobre o escopo da obra. Por que ainda falamos que é estimativa? Bem, porque quando planejamos algo, estamos falando de futuro, e o futuro é incerto, contém riscos. E risco nada mais é que o resultado entre impacto versus probabilidade. Porém, se a probabilidade é 100%, significa que é um fato e já ocorreu, e, portanto, estamos falando do passado. Por isso, uma boa prática de gerenciamento de projetos, sugerido pelo PMBOK, é fazer uma análise de reserva de contingência. Existem 2 tipos de reserva. Em primeiro lugar, temos a reserva de gerenciamento. Geralmente, é cerca de 3% do valor total, que cobre os riscos que nem sabemos que teremos. Em segundo, temos a reserva de contingência, que cobre os riscos que foram previstos com base em dados históricos e deve ser utilizados apenas se tais riscos forem confirmados. Até agora falamos de estimativas. O que é preciso para defini-las? Primeiro, é preciso definir os custos que incidem e há 4 tipos de custos. O primeiro deles são os custos variáveis. São aqueles que variam conforme a quantidade é alterada. Exemplo, quanto maior a obra, mais materiais serão utilizados. Logo, os custos são variáveis. Colocar 3 luminárias ao invés de 20 vai resultar numa variação do orçamento. Ter mais operários na obra pode torná-la mais rápida, mas também terá uma variação de custos.
Afinal, o que custa mais? Um pedreiro ou 2 pedreiros? Temos também os custos fixos, custos que não se alteram independente do uso ou da quantidade. Exemplo, aluguel do espaço. Caso você esteja alugando um espaço comercial e faça a obra, assim que a carência acabar, isto é, se ela existir, o custo irá ocorrer mesmo que a sua loja não esteja pronta, ou 100% ocupada. Então, a minha sugestão é, corra e faça o mais rápido possível para que você inaugure e já fature. Temos também os custos diretos, são os custos diretamente relacionados ao projeto. Exemplos são os materiais que utilizaremos na obra e também os recursos humanos que vão trabalhar na obra. E por último, temos os custos indiretos. São necessários para a manutenção do negócio de quem realiza serviços de obra. Mas, e se eu mesma fizer a obra da minha loja? Também terei custos indiretos? Sim. Exemplos são impostos, serviços de exame médico, a elaboração de contratos por advogados, hospedagens, transportes, etc. Quando você tem um orçamento definido antes da obra iniciar, é possível calcular o ROI, pois afinal, que empreendedor quer investir num negócio que não dará retorno financeiro? Também é possível prever um fluxo de caixa, considerando os custos do projeto e os custos operacionais, que incidirão no negócio assim que este começar a operar. Já vi muitos empreendedores calcularem o ROI considerando apenas os custos de implantação do negócio, mas sofrendo e muito no início da operação porque não tinha capital de giro, uma vez que aplicou a maior parte desse capital na obra. Cuidado, isso pode ser fatal para o seu negócio que está apenas começando. Lembre-se, como mencionei no início, você pode fazer uma obra que caiba no seu bolso, mas terá que adequar as suas expectativas à sua realidade financeira. E a melhor maneira de se fazer isso é planejando. Então é isso. Essa foi a terceira área de conhecimento que o PMBOK trata e que falamos aqui nos nossos vídeos. Até agora são itens que você provavelmente já fez e planejou. Mas e as demais áreas? Elas são igualmente importantes para o planejamento do projeto. Nos próximos artigos trataremos sobre como a qualidade, comunicação, recursos humanos, riscos, aquisições e as partes interessadas devem ser gerenciadas para que o projeto tenha sucesso. Você gostou? Então compartilhe, curta. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!